Bom dia a todos e todas. Retomando a nossa reunião técnica da Comissão de Fiscalização e Controle, a qual eu presido, nós vamos tratar do segundo tema. Como nós nos estendemos no primeiro tema da reunião de hoje, essa segunda parte da reunião, trataríamos de dois temas. Vamos tratar, até porque a secretária acaba de me dizer que está com uma crise de asma, com uma dificuldade em se comunicar. Nós vamos tratar nesta semana somente da primeira parte, que diz respeito às aulas presenciais, agora 100%, e a crise hídrica da cidade de Bauru. E a segunda parte, nós faremos em nova reunião na próxima semana, de forma a termos mais êxito, porque é uma discussão que requer, na minha visão, um planejamento, inclusive, de médio e longo prazo, portanto, merece um aprofundamento de conteúdo. Secretária Kobayashi, nós temos recebido aqui, não só eu, mas outros pares dessa casa, diversas manifestações de pais, de servidores, de professores, de diretores, preocupados com esse momento especial que nós estamos vivendo. Nós sabemos que há um arrefecimento dos contágios, de mortes, de impactos da pandemia, porém, o mundo, inclusive o mais desenvolvido, né, a Europa, passa agora por uma nova onda de contágio do coronavírus, voltando a preocupar autoridades no mundo todo. Isso é muito preocupante, porque países desenvolvidos, né, que não têm os nossos problemas de saneamento, de água, né, de um preparo cultural e educacional, no sentido de certos cuidados com higiene, convívio, inclusive, dessas pessoas, desses cidadãos, as condições de habitação, os espaços onde vivem, é muito preocupante. Mas não só desse ponto de vista, é preocupante porque a crise hídrica que levou, inclusive, esse é um assunto naturalmente não para esta audiência, mas que levou a chefe do Executivo a decretar estado de calamidade. Eu acho que nós já estamos no estado de calamidade desde o início do ano, em relação à falta d'água, e com a volta às aulas, agora com o decreto da prefeita permitindo 100% de presença, nós temos aqui uma questão concreta. Qual seja, foi razão do uso da tribuna por praticamente todos os vereadores na última sessão, os impactos para a saúde pública, sem mencionar-se cuidados dos protocolos de biossegurança da Organização Mundial de Saúde no tocante à pandemia e os seus riscos, mas de trato mesmo, de dia a dia, de questão de saúde pública, a falta d'água para idosos, não é? Para pessoas doentes, para acamados e, naturalmente, também para as crianças, para toda a família. Essa volta às aulas nos trouxe algumas reclamações, ligações, pedidos de providência, porque parece muito difícil imaginar como é que um diretor, uma diretora, um professor ou professora e até os funcionários da unidade escolar se comportam diante do recebimento de um número grande de crianças, sabendo que não terá água naquela escola. Como é que ficam os sanitários? Como é que fica a higienização das mãos, que a gente passou o tempo todo dessa pandemia, dizendo que isso é algo que já deveria ser hábito cotidiano de todos, mas que a pandemia reforça a necessidade de que seja um rito do dia a dia de todos nós. Como que a escola vai lidar com isso? Então, a comunidade escolar, entendida no seu sentido mais amplo, tem procurado muitos vereadores, a mim em particular, tenho um respeito muito grande e atuo muito proximamente com os servidores e servidoras, e as pautas da educação e do serviço público acabam chegando por muitas lideranças, as quais eu respeito muito,
e sempre levo em conta que se chega é porque a situação está dramática. Eu gostaria e por isso convidei o Conselho de Educação do município. Eu gostaria também de dizer que convidei o Sindicato dos Servidores para participar dessa reunião junto com a Comissão de Fiscalização e Controle, representantes do Executivo e a Secretaria de Educação, para que nós tratemos dessa situação e possamos chegar a um bom termo, porque tem realmente inspirado muita preocupação. E eu gostaria de iniciar ouvindo, primeiramente, o Sindicato de Servidores. Não sei se a Melissa ou o Chico, ambos falarão, fiquem à vontade. Podem usar o microfone de à parte ou podem se sentar aqui também na lateral com o microfone de à parte. Pode. É livre. Nós já vamos tratar de um tema só e deixar o segundo tema para a semana que vem, justamente para que a gente possa tratar esse tema com a importância e a diligência que ele requer. Bom dia a todos e todas, né? Quero aqui parabenizar a vereadora Estela, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle pela iniciativa e também a presença dos demais presentes. Nós entendemos que os dois temas, né, são de grande importância e como pelo adiantado da hora, infelizmente não vai ser possível discutir a questão aí da aplicação dos recursos obrigatórios destinados à educação, mas entendo que, mais uma vez, assim como já aconteceu em governos passados, né, porque esse governo gosta muito de dizer, jogar a culpa lá atrás e falar que daqui para frente, mas o que nós estamos vendo é a repetição do mesmo, né? Não se consegue, com tanto problema na educação aqui da cidade, inclusive tendo que contratar organizações sociais para prestar serviço e etc., que impacta aí na lei de responsabilidade fiscal, e isso se contrapõe ao reajuste dos servidores, porque sempre tem despesas e mais despesas. Mas é inadmissível que um governo com tantos problemas da educação não consiga chegar ao final do exercício, né, e não gastar todos os recursos obrigatórios destinados à educação. Isso já aconteceu no governo Gazeta, né? Quem estava aqui no final de um exercício sabe que houve uma tentativa de se comprar um imóvel, né, no total aí de 5 milhões de reais. Esse ano cogitou-se a mesma coisa dentro do governo. E nós estamos no momento, principalmente, em que há aí uma nova legislação do Fundeb, né? Há um destino maior, um percentual maior hoje de 70% destinado a profissionais, né, a custeio de profissionais da educação e não mais profissionais de magistério. E vejo diante de todas essas evidências, né, que falta aí planejamento e fiscalização, principalmente, né, na questão desses recursos da administração. Também quero alertar aqui a presença do presidente do Conselho, que tanto o Conselho Municipal da Educação, assim como o Conselho do Fundeb, e a nova legislação exige eleição de novo Conselho para o Fundeb. Eu não sei como é que está isso, mas vamos debater isso a semana que vem. Que tem que ter uma fiscalização mais efetiva sobre esse planejamento e sobre a destinação desses recursos, né? Então, eu acho que o Conselho tem esse principal papel, assim como esta comissão, né? Em razão aos 25% obrigatórios pela Constituição. O Fundeb é porque chega no final do ano é aquela correria para não ter problema de improbidade administrativa. Bom, mas isso nós vamos conversar semana que vem. Em relação, foi bem colocado pela vereadora Estela, que nós estamos vivendo um momento de estabilização, né, das questões aí do controle da pandemia de Covid-19. Porém, já se verifica na Europa, hoje acabei de ouvir na imprensa, até uma quarta onda, né,
de casos da doença. E na Europa estão tomando lá providências no sentido de se poder manter esse controle. Isso passa principalmente em manter várias, daquelas medidas sanitárias, dentre elas a higienização. Então, nos preocupa muito essa questão da crise hídrica, principalmente na questão das escolas. A gente sabe que nas escolas infantis, que são as crianças de mais tenra idade, há necessidade das cuidadoras, das auxiliares, inclusive dos professores, de manter essa higienização, que é impossível com a falta d'água. Nós lá no sindicato, depois a Melissa pode falar, com mais propriedade, nós recebemos todo dia reclamação de servidores nos locais de trabalho onde não tem água. E nós temos que fazer aquilo pela omissão dos gestores. Nós temos que entrar em contato com o DAI, para que o DAI providencie um caminhão-pipa para levar lá para os servidores, que às vezes não tem água nem para beber. Certo? Então, a ETEC aqui em Bauru já se posicionou, não tem água, não tem aula. Suspende as aulas, até porque a gente tem o modelo híbrido, Se a administração não fez, depois de 1 ano e meio de pandemia, quase 2 anos, não fez inclusão digital, não fez por omissão e por negligência. Então, nós queremos que os dias que não tem água, que as aulas sejam suspensas, certo? Para se manter o controle sanitário e as medidas profiláticas necessárias. Um outro detalhe, nós estamos elaborando um ofício dirigido à prefeita Suelen, onde nós vamos querer que seja exigido pelo menos nos prédios públicos, o certificado nacional de vacina. É uma medida adotada já em várias outras capitais, em vários outros países, e que aqui a prefeita já se manifestou que não vai fazer, ou vai deixar mais para frente. E uma outra preocupação que a gente tem que há aqui tramitando nessa Casa de Leis, espero que os senhores vereadores não aprovem, porque é um absurdo, um projeto de lei proibindo a exigência de certificado nacional de vacinação. Se eu não estou enganado, esse projeto ainda tramita aqui nas comissões. Até porque a exigência desse certificado é uma medida pedagógica, para que as pessoas se estimulem. Embora Bauru, ao contrário daquilo que o senhor presidente da República prega, Bauru e grande parte da população brasileira já se vacinou, inclusive está indo para a 3ª dose. Então nós vamos oficiar a prefeita Suelen para que passe a exigir, principalmente nos prédios públicos, para adentrar os prédios públicos presencialmente, o certificado nacional de vacina. É isso aí, passo a palavra para a Melissa. Nós vamos ouvir a Melissa. Existe um projeto de iniciativa do vereador Eduardo Borgo, a partir da Comissão de Saúde, que ainda tramita. Aguardo informações que eu requeri. Aliás, levou um grande e exaustivo debate nessa Casa de Leis, porque até o meu direito de pedir informações acerca de procedimentos adotados nas outras esferas do poder público a nível estadual e nacional foi questionado. O projeto que aqui tramita estabelece a proibição de quaisquer espaços ou empresas, inclusive do setor público privado, de exigir o certificado de vacina. Seguramente isso causaria um grande transtorno, porque inclusive o retorno aos campos de futebol, por exemplo, hoje já admitido a nível nacional, segue o estabelecido em tratativas, creio que acompanhada de perto pelo Ministério da Saúde, suponho, porque resultou nas entidades representativas do esporte nacional e estadual na exigência da comprovação das 2 doses da vacina para qualquer que adentre aos estádios, agora já autorizado na lotação em 100%. Não sei qual será o resultado, Dr. Francisco, porém, antecipo que a minha posição é contrária.
até porque é chamar para si um debate que traz uma antecipação desnecessária, porque não se está criando uma lei para exigir, está se criando uma lei para proibir que quaisquer ente, seja privado ou público, exija. Então, eu acho que vai na contramão da história, e nós já vimos o que aconteceu, inclusive com o presidente da República, né? Expondo o Brasil a uma situação vexatória no encontro tido lá em Nova York, onde foi obrigado a comer pizza na calçada, porque, ao não se vacinar, foi proibido, e na minha avaliação, acertadamente, de comer em restaurantes fechados, porque lá é uma exigência, é o chamado passaporte de Nova York. De qualquer maneira, seguimos acompanhando essa discussão e nós manteremos também o sindicato naturalmente informado, porque eu sei que essa preocupação em relação à saúde do servidor também precisa ser levada em conta. Melissa, por favor, você está com a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, né? A gente precisa falar não só em nome dos servidores, também em nome da sociedade, porque realmente, como o doutor Francisco falou, nós recebemos diariamente reclamações de falta d'água, das escolas e das casas também. Porque mesmo nas escolas, não são só os servidores que ligam para reclamar. Também pais de alunos e alunos ligam para a gente para reclamar, para ver se o sindicato pode tomar alguma atitude. O que nós temos conseguido fazer é entrar em contato com a diretora da escola, ou ir até a escola, né, para ver qual é a medida que está sendo tomada. Qual é a posição do sindicato? Bom, nós temos leis federais, municipais, estaduais que dizem que bares, restaurantes e locais de atendimento ao público têm que ter banheiro. E nós estamos em pandemia. Por que tem que ter banheiro? Porque é direito ao asseio público. Só que se o banheiro não tem água, você não tem asseio público. Se é obrigatório, se é uma exigência, como que você recebe criança, como que você abre qualquer estabelecimento que seja, e aí eu não falo só de escola, é qualquer estabelecimento público, órgãos de saúde, que acontecem também aqui em Bauru, de se abrir posto de saúde sem ter água. Como que você recebe crianças sem ter água? Essa é a posição que o sindicato tem tomado com as diretoras. Falado, olha, se você abriu uma torneira e não tinha água, na outra tinha, você já sabia que ia acabar, você não abre o portão. Explica para os pais como você vai tomar essa decisão. Você tem uma secretaria, uma secretária e uma prefeita para te orientar. Que a secretaria oriente o que você vai dizer para os pais e crianças em casa. Você não vai receber funcionário e dispensar funcionário. Você não vai ficar com um monte de gente dentro da escola sem água para beber e sem banheiro para usar, gente. Isso é assim, ó, eu não posso falar que isso é desumano, isso chama porquice. Desumanidade passou, né? Isso eu não faço nem na minha casa. Quando você não tem água em casa, eu corro para a casa de alguém que tem água, pô. Né? Então, a orientação do sindicato tem sido essa. A gente tem ido nos locais e ainda não chegamos ao ponto de chegar em um local que o DAI não tenha corrido lá. Né? Além disso, nós temos o problema de o DAI não ter o funcionário que sobe na caixa para abastecer a escola. E aí a secretaria tem que mobilizar alguém para ir lá e subir no telhado e não sei o quê. Isso tem que ser previsto. Nós estamos, por decreto, em situação pandêmica, que a situação está estendida em decreto, e estamos com uma severa, uma falta hídrica terrível. É notório e é público. Então, as medidas elas têm que ser tomadas preventivas e não a gente não tem que estar no encalço de resolver na hora, com uma escola com 60 crianças, com 60 funcionários, porque as escolas têm muitos funcionários também, para resolver na hora que não tem água, pô. Tá? Essa é a posição do sindicato. Agradeço, Melissa, sua participação. Vamos ouvir agora o presidente do Conselho. Bom
Bom dia a todos. Eu acho que essa comissão é interessante no sentido de se discutir sempre os contextos, né, desses retornos. Deixa eu tirar a máscara, mais fácil. Então, o que nós entendemos, e o Conselho tem agido nesse sentido, conversamos bastante com a Secretaria, e o que nós entendemos é que, de fato, é razoável se você... né, me parece que está acontecendo nesse sentido, se você está com falta d'água, ou você cancela as aulas, mas você só vai cancelar quando você já... né, não tem mais o recurso. Então, eu estava conversando agora com o André, ele está me falando que nos casos em que a escola não tem água, e aí, vereadora, me parece que eles têm solicitado, e o diretor tem essa autonomia para fazer isso, né? Ele pode, se ele entender que não vai, as crianças não vão ter condição, então ela vai falar que não vai haver aula. Agora, se você consegue ser atendido pelo caminhão-pipa, então, né? Bom, o que o Conselho fez? O Conselho estudou, né? Essas questões têm sido discutidas, a quantidade de retorno, etc. e tal, e montou uma deliberação. Encaminhou, que está sendo analisada pela Secretaria, tá? Tocando exatamente esses pontos, essas quantidades, se convém já voltar 100% ou não, etc. e tal, a quantidade de funcionários, se tem condição de atender ou não, né? E isso foi discutido já dentro do Conselho e foi encaminhado esse documento que está em estudo pela Secretaria, ok? Então, nós entendemos que todas essas questões estão sendo contempladas, estão sendo observadas e estão buscando ser tratadas pela Secretaria, porém eu entendo que sempre quem está com o poder na mão ali é a direção e o Conselho de Escola. Então, eles vão analisar a situação e vão dizer se tem condição ou não de dar continuidade. Tá? Então, eu acho que assim, se nós tivermos as condições eu acho que, eu entendo que, né? Vamos parar com o achismo. Eu entendo que nós temos que começar a pensar também, e essa é uma questão que me preocupa bastante, nós temos que começar a pensar, é lógico que nós temos que pensar toda a infraestrutura, tudo isso está sendo bastante analisado. Eu agradeço, inclusive, o convite da vereadora, porque eu acho que, como eu disse, eu acho bastante importante essas análises todas. Agora, nós precisamos começar a pensar também nas crianças, né? E como que isso está impactando nos seus ensinos, né? Na sua forma de aprendizagem, no ensino-aprendizagem, enfim. Quer dizer, nós já estamos tendo uma perda muito grande para essas crianças. Se de novo nós entrarmos, e a gente está vendo que o Brasil, com todos os seus problemas, nós estamos até conseguindo nos colocar numa posição relativamente boa, né? E com segurança. Eu não sei se a secretária que vai saber dizer, mas se tem tido notificações de problemas da doença, né? Então, que eu sei, em Bauru avançou bastante, né? O Conselho está atento e vai continuar atento a essas questões. Eu posso falar, além do Conselho, também, doutor Francisco, com relação ao Fundeb, só mudando um pouquinho, os recursos estão sendo muito bem fiscalizados. Eu sou vice-presidente do Conselho do Fundeb, tá? Então, nós fazemos, e vai ter uma reunião amanhã, inclusive, também. Todas as prestações estão extremamente bem controladas. Tudo que havia alguma dúvida foi esclarecido. Então, eu posso dizer que os dois conselhos estão bastante atentos às situações e a gente conversa bastante, né? A gente tem lógico, e tem que haver essa preocupação com o pessoal, né, que trabalha e precisa ter condições de trabalho, né? Agora, volto a dizer, quem decide lá na hora, né, ou antes, se tem razão, né, tem que fazer planejamento, está percebendo que não vai ter condições de ter aula no dia seguinte, então não vai, já avisa e não vai ter essa aula. Agora,
em havendo as condições, né? E se for preciso chamar o caminhão-pipa, e se tem água na caixa e está previsto e está analisado que tem condições, eu acho que tem que ter aula sim. Tá? Então, tudo depende das circunstâncias, né? Agora, volto a dizer, também é muito importante essa nossa análise, né? Quais circunstâncias são essas? Agora, contempladas as situações e as circunstâncias, eu acho que a gente tem que pensar também no outro aspecto. Nós temos que ter essas crianças também voltando aí para a sua normalidade, né? Lógico que dentro de todos os protocolos de biossegurança, que também estão sendo previstos nessa solicitação que nós fizemos. Mas a gente vai muito junto ali com a Secretaria de Saúde, né? Então, nós não podemos também, o que for estabelecido por eles, que está sendo estabelecido pelo Estado, é muito complicado também agora a gente andar, recuar nessa determinação, a menos que a gente perceba que está fora do controle, né? Então, o Conselho está muito vigilante com relação a essa questão. E foram passadas essas análises e foi passada toda essa observação. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Estamos à disposição sempre. Obrigado. Eu quero tecer umas considerações antes de passar a palavra para a secretária de Educação, porque eu divido de algumas considerações colocadas pelo presidente. Divido no seguinte sentido: não vou entrar aqui no debate dos recursos e do papel fiscalizador. Será tema da nossa audiência semana que vem. Tem um vasto material para discutir política e do ponto de vista da administração e também do ponto de vista jurídico. Esse assunto, por isso, em razão das dificuldades da secretária, nós estamos tendo a deferência de deixar esse assunto para uma reunião específica para a próxima semana. No entanto, quando a chefe do Executivo decreta, nós não estamos discutindo Covid-19. Covid-19 e uma possibilidade de uma nova onda, que graças a Deus, ao que tudo indica, ainda não aconteceu, mas acho que temos sempre que permanecer vigilantes. Perdemos muita gente, inclusive em Bauru. Esse é só um dos pontos que a falta d'água agrava. Se a prefeita decreta estado de calamidade para, inclusive, dispensar procedimentos licitatórios para resolver um problema que não é só a crise hídrica, é um problema de qual é a solução que o governo dará para a falta d'água. Nós temos queixas aqui de famílias que estão há 5, 6, 7 dias. A história de rodízio cada 2, cada 3 não está dando certo. Aqui tem 10, 12 vereadores toda semana mostrando que o Batalha é um retrato do passado. Saídas concretas ainda não foram anunciadas nem pelo Departamento de Água e Esgoto, nem pela chefe do Executivo. Quando a gente chama esse debate com representantes da categoria, com um representante do Conselho Municipal de Educação e a Secretaria de Educação, a nossa preocupação é de que é preciso uma decisão uniforme. Não consigo imaginar que possamos deixar ao escrutínio de cada diretor ou diretora fazer uma análise de se terá água no dia seguinte ou não. Porque eu tenho relato de professores, de diretores e de pais que chega e o diretor tomou a decisão, não tem uma gota de água na torneira, não dá para ficar a criança. Só que o pai está a caminho do trabalho. As pessoas têm vida. A preocupação com o conteúdo educacional não é um debate que cabe quando nós estamos falando de saúde pública. Que conhecimento vai aferir na escola a criança que não pode ir no banheiro fazer o seu xixi, o seu cocô, porque está sujo? Não tem água para lavar a canequinha. Não tem água para lavar a mão. Eu não vou mencionar aqui os nomes, pelo menos não nesse momento, de escolas, de diretores, de professores, de pais, que tiveram esse problema essa semana, a semana toda.
Tanto que o assunto dessa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle seria hoje tão somente o segundo tema. Mas esse, para mim, passou a ser um tema grave. Não dá para pôr na mão na responsabilidade da diretora. E essa versão de que eu preciso ter onde deixar a criança sempre me magoa muito. Porque é uma versão da educação que transforma a escola num depósito. A escola não é um depósito de crianças. E ainda, para aqueles que acham que deveria ser, e eu entendo a dificuldade daqueles que não têm onde deixar seus filhos, mas eu duvido que um pai ou uma mãe queira deixar o filho numa escola onde ele não pode lavar a mão, onde ele não pode fazer as necessidades, ou vai ter que fazer as necessidades em cima da necessidade do outro. É quase surreal. E é um problema real. Nós não estamos fazendo exercício de oposição aqui, nós estamos falando de saúde pública. Falta de água é um problema de saúde pública e, na minha visão, depende de uma medida administrativa de caráter amplo. Eu não estou dizendo cancele o decreto, porque cansei de dizer, mas eu não estou dizendo cancele e proíba, mas tem que ter um novo decreto suspendendo até o momento, essa é a minha visão, até o momento em que a saída para a crise hídrica, pelo menos o emergencial, ocorra. Porque é uma situação de higiene. É desesperador você ver um professor dizendo: o que eu faço? A criança quer ir no banheiro. E não aconteceu só em uma, viu, secretária? Aconteceu em várias. Eu ia tratar desse assunto na última sessão. É que tinha tantos outros assuntos na última sessão que eu não consegui. Mas eu recebi nos últimos 15 dias muitas reclamações, mas muitas mesmo, de diversas escolas. Inclusive de algumas em que até se tentou o socorro com o caminhão-pipa, que não está dando conta de socorrer a cidade. Obviamente, uma ilusão, inclusive da chefe do executivo, achar que contratar milhares de caminhão-pipa aí da noite para o dia vai resolver o problema de água da cidade. Não vai. Medidas de caráter emergencial resolvem somente emergencialmente. Todos. Não está atingindo a cidade inteira. Não está. Eu recebi queixas na semana passada de tentativa do caminhão-pipa de colocar água, mas aí não consegue alcançar para pôr na caixa d'água da escola. Ah, tá, mas tentou, tudo bem, mas essas crianças estavam lá. Então, é um problema. Eu repito, não estou discutindo a Covid-19, mas estou lembrando que ela não desapareceu ainda da face da Terra. E que tudo aquilo que nós ensinamos para as crianças nos últimos meses, desde o início dessa pandemia, que eu acho que nas últimas décadas é a mais grave crise sanitária que nós vivemos, que ela tem que lavar a mão o tempo todo, que ela tem que o tempo todo ter esse cuidado. Aí quando ela fica na escola e não pode lavar a mão, o que é que esse professor está explicando para a criança? Olha, calma, hoje não precisa lavar, porque está faltando água na escola. E aí eu tenho uma preocupação, viu, presidente? Eu tenho uma preocupação quando a gente compartimenta responsabilidades que, para mim, são de caráter geral. Eu não sei quanto tempo dura. Eu não sei se o líder da prefeita talvez depois possa falar, inclusive, se há algo novo que será anunciado em alguma nova coletiva na próxima semana e que realmente dê conta de, isso sim. Agora, nos próximos dias, nós não vamos ter problema. Mas o que foi apontado até aqui não resolveu, não está resolvendo. Está gerando uma confusão na cidade inteira. Os bastidores dessa cidade estão efervescentes. Eu espero que a prefeita Suelen Rosim tenha noção da gravidade que essa crise de falta d'água está gerando na cidade. Eu nunca vi isso acontecer antes na história da cidade. E não adianta a gente contar com chuva, né? Que se assim fosse, a gente tinha que nomear São Pedro presidente do DAE e resolver o problema. Não tem como. Chuva é questão de época, de ocasião. Um dia chove muito, outro dia não chove nada. Podemos ter um verão mais seco do que se supunha. Não é? Não tem como a gente prever. Não dá para ponderar o imponderável. Nós temos que discutir ações concretas. E eu fico preocupada.
E eu achei que o melhor caminho era ter uma discussão, retomando a nossa reunião, então, da Comissão de Fiscalização e Controle. Tivemos um pequeno problema técnico com a transmissão, estamos retomando. Antes de passar a palavra para a secretária Kobayashi, queria fazer 2 observações. Primeiro, que chegou agora às 11h07 um ofício da senhora prefeita, eu passo a ler. Ofício 1912, Bauru, 17 de novembro de 2021, senhor presidente, em atenção aos ofícios da USPL PM 301 de 21 e da SPL PM 302, que trata de convite da Comissão de Fiscalização e Controle, protocolados no expediente do gabinete em 17/11, informo que o chefe de gabinete, senhor Rafael Lima Fernandes, estará representando o gabinete e prestando esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Suelen Rosim, prefeita municipal. Secretária, antes de passar a palavra para a senhora, gostaria que, no contexto da sua fala, a senhora já abordasse uma observação que eu gostaria de fazer. O presidente do Conselho se manifestou aqui no sentido da autonomia dos diretores em fazer a consideração sobre a pertinência ou não de ter aula. Eu indago se, do ponto de vista formal, e está aí o procurador do município que pode também falar a respeito, o diretor pode, a seu escrutínio, a sua avaliação, decidir que não terá aula e dispensar não só os alunos, mas também tem autonomia para a dispensa dos funcionários e professores, sem que isso implique em consequências ou prejuízos do ponto de vista do salário destes servidores. Ela tem essa competência, a diretora ou o diretor. E aí, estou passando então a palavra para que a senhora possa falar sobre tudo que ouviu, tanto do Conselho quanto do sindicato e também da gente. A vereadora Chiara está virtualmente e ela manifestou aqui no chat. Você gostaria de fazer uma observação, vereadora, antes da fala da secretária? Chiara? Tô te ouvindo. Ah, tá. Eu consigo vê-la aqui, só que acho que ela está no telefone. Ah, tá. Essa sua observação aí não é aquela outra. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos ouvir a secretária e, na sequência, então, quando a vereadora estiver podendo falar, a gente passa a palavra para ela também. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade da gente estar conseguindo falar com a comunidade. A crise hídrica é uma realidade que ela foge à alçada da Secretaria da Educação. Nós sabemos o que está acontecendo, nós conhecemos a gravidade do fato. Tenho a dizer que, da minha experiência, posso relatar, ontem estive visitando 3 escolas, não em função da crise hídrica, mas também eu estive no José Gori e no Leila Kassab em função de roubos que aconteceram nas escolas. Nós temos, sim, uma dificuldade em alguns setores que são mais prementes, por exemplo, o setor 1, que envolve a EMEI Antônio Guedes, a Guedes de Azevedo, o Francisco Gabriele Neto, o Glória, as escolas que são atendidas por regiões onde nós temos poços artesianos, elas não sofrem tanto da crise. Entretanto, aquelas que são atendidas pelo Rio Batalha, como em toda a cidade, elas estão com um problema muito maior. E, justamente, em relação ao que a vereadora me pergunta, o que tem acontecido, sim, por exemplo, ontem eu estive na Escola Santa Maria, que é lá na Santa Luzia. É uma das escolas mais problemáticas nossa. Por quê? Porque é uma escola que está sendo ampliada, está sendo reformada e permanece provisoriamente numa escola que era do SESI. Nessa escola, nós temos a caixa d'água pequena. Ontem eu estive lá, a diretora Ana Maria, os diretores têm autonomia, sim, para que eles dispensem. O que está acontecendo, principalmente
principalmente na educação infantil, que o nosso número de escolas é muito maior, é que os diretores telefonam, conversam com os supervisores e nós, conjuntamente, temos liberado as escolas que estão sem água. O que tem chegado para nós temos considerado. Eu acredito que essa crise se agravou muito essa semana, ela já vinha grave, e essa semana, em função da queda do nível do Rio Batalha e de tudo isso que nós estamos vivenciando, a coisa complicou bastante. Ontem mesmo, lá no Santa Maria, a preocupação muito evidente da gestora que leva a escola com primazia era justamente em relação ao tamanho da caixa d'água. Nós temos tido, sim, o atendimento do DAI. Eu sei que essa é uma condição momentânea. O DAI e os caminhões-pipa, eles não vão dar condição de cobrir a falta d'água nas nossas escolas. Eu concordo com você. Eu sei que nem o maior número de caminhões que a gente possa alugar, comprar, vai dar conta. Agora, essa preocupação é uma preocupação concreta, é uma preocupação que nós temos e nós estamos, independente da vereadora ter me convocado ontem, reuniões já estavam acontecendo com o Departamento de Manutenção da Secretaria Municipal da Educação e com o Departamento de Ensino Fundamental e de Educação Infantil para nós tomarmos medidas mais efetivas frente ao que está acontecendo. Tenho a dizer também, por exemplo, nos nossos polos de EJA nós não temos problemas de água. Então, nós temos sim o agravante da crise hídrica, nós temos uma série de condições que estão sendo avaliadas para justamente atender à solicitação das famílias. Uma das escolas que mais nos preocupa, por exemplo, é a EMEI Pesato, que eu particularmente recebi uma solicitação dos pais e respondi. Por quê? Porque é uma escola que está para ser construída, é um prédio provisório, onde as condições não são as mais favoráveis. Então, nós reconhecemos sim, estamos tentando atender. E vai haver sim a suspensão de aulas, e é bom que numa reunião como essa, a população saiba que a suspensão é em decorrência justamente da falta d'água. Estamos atentos. E outra coisa, vereadora, essa comissão de acompanhamento, ela pode nos dar, sim, encaminhamentos para que nós possamos legitimar e tomar decisões. Então, nós aguardamos até essa oportunidade para que isso aconteça. Então, eu acho louvável uma situação dessa para que nós façamos aquilo que é necessário com o esclarecimento à população, porque muitos pais nos questionam sobre isso, sobre a falta d'água, que não depende de nós, e sobre por que nós estamos fechando. Muitos vereadores me telefonam e perguntam, mas de novo, a escola vai ser fechada porque não tem água? Então, nós temos os dois lados de uma mesma moeda. Aqueles que questionam o fechamento e aqueles que questionam a abertura e a manutenção sem água. Então, é muito difícil. E eu conto com vocês, aqui da Câmara Municipal e dessa comissão, para realmente nos estar orientando e fazendo reflexões pontuais, importantes, para como nós vamos proceder. Eu quero lembrar uma coisa. O ano passado, eu não era secretária da Educação e nós, na minha casa, eu estou com uma construção lateral que estragou o meu quintal, que eu perdi a minha piscina, né? Eu estava sem água e era de lá da piscina que a gente limpava o quintal, porque eu tenho cachorro, porque eu tenho planta, né? E nós compramos 2 caixas d'água o ano passado. Quer dizer que isso se agravou esse ano? Muito, muito, muito. E nós não podemos contar com a chuva, porque nós estamos vendo que as condições do planeta, em função dessa questão de uso desmedido, de descuidado com o planeta, isso cada vez vai tornar essa situação mais difícil. E nós temos que reverter isso com o nosso posicionamento e com a educação. Então, vereadora, o que eu tenho para dizer para você nesse momento é:
Casos vão ser analisados, aulas serão suspensas e é bom que a população saiba. E quero lembrar, as nossas aulas terminam em 23 de dezembro. Por exemplo, ontem eu estive numa escola onde os pais, justamente pela questão até do medo da pandemia, mesmo com os dados, eles têm tentado deixar as crianças pequenas, as menores, de 0 a 3 anos nas suas casas, né? O que depende de cada pai, depende de cada família. Então, nós estamos fazendo essa observação. Vamos acompanhar o que vocês nos orientarem e daqui para frente estudos pontuais e resposta à população. Agora, essa questão do abastecimento está muito mais voltada, tomara todos nós, todas as secretarias pudéssemos nos unir e fazer uma força conjunta para dirimir os problemas hídricos. Entretanto, o que nós podemos fazer é ensinar a gastar com racionalidade a água, né? E ouvir os conclames da população para que nós possamos manter as escolas fechadas em condições inaceitáveis e porque não haja a higiene. É isso, vereadora, que eu tenho a dizer. Até na nossa reunião, a senhora acompanhou parte dela, eu estava dizendo, secretária, que o ato de governar não é fácil. E as decisões, quando precisam ser tomadas, elas nunca agradarão a todos. Agora, é o ato de responsabilidade sobre vidas. E não é necessariamente a medida popular que tem que ser adotada. Então, nós teremos pais que querem um filho na escola, independente da questão de higiene? Teremos. E temos, inclusive, que ter a sensibilidade de entender que muitos desses pais vivem em situação precária, que já não têm essas condições no dia a dia das suas casas, por uma série de questões e que depois volta de novo para a responsabilidade do poder público. Acho que essa questão do DAI, falei na reunião anterior também, vai se transformar no grande calcanhar de Aquiles desta gestão, se não encontrar saídas imediatas para a busca da solução, que não é caminhão-pipa. Me permita? Claro. Essa é uma crise amplamente comentada, não em Bauru, mas no planeta. Essa é uma questão de segurança da vida. O que nós estamos fazendo com os nossos rios, o que nós estamos fazendo com o nosso ambiente, o que nós estamos fazendo com as nossas cidades, o nosso planeta está respondendo, vereadora. Isso é uma questão pública, de políticas públicas, sim, porque quando a população solicita e vem aos órgãos que legislam, eles passam a ter direitos. E nós temos que atendê-los da melhor maneira possível, porque, afinal, é para isso que nós fomos selecionados, eleitos, convidados, né? Então, isso é uma questão, a meu ver, que a pandemia nós vamos ultrapassar. A ciência, a cooperação vai nos permitir isso. A água não, é um recurso que nós estamos vendo que está rareando. A forma como nós estamos impactando o solo, com as nossas plantações, com a forma de descuido dos nossos rios e das nossas nascentes, vai fazer com que a água seja o bem mais precioso. Nós podemos viver sem uma série de coisas, mas sem água não. Eu não tenho nenhuma dúvida, concordo com a sua avaliação, secretária. Bem por isso, eu tenho me posicionado contra qualquer medida ambiental que importe num processo de desertificação da cidade. Esse processo de desertificação das cidades, dos estados, tem causado uma crise global do ponto de vista do meio ambiente. Dou graças à luta do povo que não permitiu lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, qualquer debate acerca, inclusive, da privatização do nosso aquífero Guarani. O que esteve em pauta.
Imagine o que seria nesse momento se isso tivesse acontecido. Seria gravíssimo. Agora, não é porque a crise é planetária, é nacional, É local. e estadual, que a responsabilidade local não tem que ser vista com a grandeza e com a importância. É o desafio de quem está sentado lá. Vai ter que resolver. Como? Não sei. Eu vou buscar água lá no Tietê, vou buscar em Avaí. Onde eu vou buscar? O que precisa, desse ponto de vista, eu acho que é um tema, inclusive, específico que nós teremos que adentrar, que eu particularmente considerei insuficiente a coletiva que decretou estado de calamidade e anunciou a compra dos caminhões-pipas. Vi alguns posicionamentos do presidente do DAI acerca de perfuração de poços rápidos e mais rasos para atender algumas localidades. O fato é que esta crise terá que ter solução local. Não virá do governo do estado, não virá do governo federal a solução para a crise em Bauru. E esse contexto das aulas não é aqui mais um debate de se volta ou se não volta. É um debate de que há um decreto para 100% de aulas presenciais. E essa crise hídrica gera uma situação de higiene, de saúde pública. Portanto, é esse o sentimento que a gente traz para essa reunião, para essa reflexão. A senhora disse que teve uma reunião ontem ou anteontem, não sei, para discutir, inclusive, saídas. E está apontando, então, só para a gente tentar entender aqui quais os encaminhamentos que a gente está apontando, de que as regiões atingidas pela falta d'água provavelmente tenham uma decisão, então, de governo, não de decisões unilaterais dos diretores das unidades, mas uma decisão de que, até que se amenize, não se tenha aulas, é isso? Até porque nós temos a necessidade, nós sabemos os setores que estão com crise maior, onde as condições estão menos favoráveis. Então, nós estamos, tanto que, está aqui os dados, nós já vínhamos fazendo o levantamento, assessor Rafael tem em mãos tudo que nós estamos estudando em relação a isso na secretaria, em função realmente de avisar esses pais com antecedência, justificando o porquê, o motivo disso. Isso está sendo pensado e pautado. Pode falar. Deixa eu só perguntar, que a Chiara tinha pedido a palavra anteriormente. Você já está nos ouvindo, Chiara? Sim, Estela, graças a Deus, voltou aqui. Então tá bom. Obrigada. Pode usar a palavra, fica à vontade. Tá, obrigada. Eu perdi, na verdade, quase que toda a fala da secretária Maria do Carmo. Não consegui nem pelo Zoom, nem pela TV, porque foi o sinal da TV que ficou com problema. Então, eu peço desculpa caso eu fale alguma coisa aqui que já tenha sido colocada. Mas eu gostaria de contribuir de alguma forma para essa questão, no seguinte sentido. O problema da falta d'água em escola não é particular, né, da rede pública municipal, né? E então eu acho que a gente tem que pensar de forma ampla quais as alternativas que as unidades escolares têm para que não tenham que suspender as suas aulas, tá? Eu não preciso aqui dizer que eu sou totalmente contra a suspensão de aulas, tanto é que eu não recebi nenhuma reclamação de nenhum servidor da rede, né, com relação a essa questão de aulas com falta d'água, né? Acho que a gente não precisa aqui ficar marcando posição. A vereadora Estela sabe muito bem disso, né? Eu sou defensora de que escola não pode parar em momento algum, né? E eu acho que as alternativas buscadas pelas escolas particulares devem ser as mesmas alternativas buscadas pela rede municipal. Então, identificar quais são as escolas que estão sofrendo com falta d'água e ampliar o reservatório da própria escola, né? Eu acho que essa é a primeira medida. Então, aproveitar o decreto de calamidade pública da prefeita e mandar bala em comprar e instalar caixa d'água. Nós estamos a um mês do encerramento das aulas, né? Eu acho que suspender aulas novamente é prejudicar novamente essas crianças que ficaram tanto tempo já prejudicadas com a falta de aulas, né? Então, eu acho que essa seria a medida principal e não suspender as aulas, porque parece que está virando um
justificativas, uma série de situações que causavam muito medo, né? A morosidade, né, do poder público em prover as providências para que houvesse a segurança necessária para que as aulas não fossem interrompidas. Mas eu acho que tudo isso ficou já, né, em tempo suficiente para as questões estarem sendo adequadas, né? Eu acho que agora, se o problema é reservação de água dentro da unidade escolar, providencia reservação maior. Várias escolas, para esse ano, colocaram mais 2, 3 caixas d'água dentro da unidade para que não tivessem aulas interrompidas, né? Então, me admira a rede municipal não ter tomado essas providências, já que a rede municipal é da mesma gestão, que sabia, porque o DAE é dessa gestão, né, sabia que nós teríamos problema com falta d'água novamente, né, e um prejuízo muito grande que essas crianças já tiveram com relação à aprendizagem. Muito sério, né, que nós não sabemos de que forma será recuperado. Então, eu gostaria de contribuir nesse sentido, né, dizer à professora Maria do Carmo que providencie reservação de água dentro das unidades escolares, urgente, aproveita o estado de calamidade, compra e instala, né, que nós estamos há pouco tempo do encerramento do período letivo, né, mas esse problema não vai se encerrar nesse momento. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Eu agradeço a vereadora Estela e a todos que se pronunciaram, que eu respeito muito, né? Eu acho que suspender a aula é fora de questão. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Chiara. Eu, só para comentar, acho que naturalmente, apesar de ser presidente da Comissão de Educação dessa casa, eu respeito muito o trabalho de Vossa Excelência, no entanto, o fato de não ter recebido queixas de pais, de professores, de diretores, talvez importe numa proximidade. Eu recebo constantemente, mas a história e a trajetória de Vossa Excelência está muito mais ligada à educação privada do que ao ensino público. Então, eu tenho um contato muito objetivo com aqueles que representam o ensino público. E quando utilizamos essa comissão para esse debate, eu fiz questão de esclarecer isso no início, não estamos aqui mais discutindo Covid-19. Covid-19 é um dos subitens que a higiene, obviamente, contempla. A discussão aqui tem água? Tem aula. Não tem água? Não pode ter aula. Por quê? Porque a discussão pedagógica é importante, mas saúde pública tem que vir antes. Como é que as crianças vão ter acompanhamento pedagógico adequado, adquirir conhecimento, se fica lá segurando, não pode ir nem no banheiro? Como é que os professores, que também merecem todo o nosso respeito e a dignidade, enquanto cidadãos, enquanto servidores, enquanto mestres na sala de aula, e os outros servidores que compõem a administração escolar em cada unidade? Então, é um debate sério, não é aqui mais um debate de queda de braço, de se tem ou não tem decreto de volta às aulas em consideração da pandemia. Agora nós estamos falando de crise hídrica. E antes de passar a palavra, eu digo aqui que não sei se motivada pelos desdobramentos desta reunião, que discutiu muito a falta d'água, o presidente da casa, Marcos, acaba de postar aqui no grupo de vereadores da casa, grupo de trabalho dos vereadores: boa tarde a todos. Atenção, vereadores e vereadoras. Amanhã, sexta-feira, às 16 horas, a prefeita irá à Câmara Municipal para conversar sobre a crise hídrica com todos que puderem estar presentes. Abraços a todos. Há aqueles que acham que o exercício da oposição é saudável, tanto que às vezes leva a situação a tomar medidas novas e às vezes até inéditas. Não sei se decorrente disso ou não, ou decorrente de todas as vozes da cidade, porque escola é um detalhe. Sim. Eu tenho ouvido dos proprietários de loja, de pequenos comércios, tem restaurante que a gente costuma comer um prato feito aqui, que fecha a porta porque não tem como oferecer o banheiro, não tem como lavar a louça. Então, faltou água,
faltou condições de funcionalidade dentro de regras de civilidade em qualquer área. Por que educação? Porque com a volta às aulas, no decreto recente de 100%, amplia o problema. Se nós estivéssemos com 30%, também. Eu respeito o posicionamento da vereadora Chiara sobre adequar as escolas, sobre investimento das escolas, não é? Eu tenho opinião sobre isso, nós discutiremos na próxima reunião, mas não dá tempo de fazer isso para amanhã. Podemos aproveitar, deve aproveitar o decreto. Eu tenho sempre muito medo de decretos de calamidade e de compras sem que haja um planejamento prévio. E espero que o que a prefeita venha aqui a casa nessa sexta-feira para dizer é acerca de um planejamento. Que sair comprando à torta e à direita, contratando caminhão-pipa e contratando serviço de perfuração de poços sem um planejamento adequado. A cidade possui um plano diretor de águas, que foi, inclusive, instrumento de uma comissão especial de inquérito nesta casa a qual eu presidi. Naturalmente, não tinha um caráter persecutório punitivo, mas de apontamento de que algo não está bem no reino. Está faltando. Está faltando isso agora? Não, vinha faltando, mas agora quem está no governo é a prefeita Suelen Rosim. Caberá a ela a tarefa de apresentar essas soluções. Então, com todo respeito à posição da vereadora Chiara, mas o que nós estamos fazendo aqui não é mais aquela correlação de forças sobre volta ou não volta, sobre os problemas econômicos enfrentados pelas escolas do campo da iniciativa privada, não é? Eu tinha minha opinião, ela naturalmente tinha dela, como várias outras pessoas no contexto da sociedade, divergiram, mas agora nós estamos discutindo somente água. As professoras vão estar lá? Vão. Mas pode usar o banheiro? Não. As crianças vão estar lá e querem aula? Querem. Os pais precisam que as crianças vão para a escola? Precisam. Mas vai ter água? Não. Então, onde não terá, é importante que... E eu gostaria, vou passar a palavra que a senhora já tinha pedido também para falar acerca do que a Chiara falou. O vereador também pediu a palavra, fala na sequência, que a senhora, se a senhora pudesse nominar as escolas que já detectou em que haja esse problema, para que a gente possa ter um conhecimento acerca disso. Primeiro, eu gostaria de dizer que logo que nós assumimos a secretaria, esse levantamento foi feito e nós temos dentro do nosso plano de ações que estão em execução a reforma dos reservatórios de água de todas as escolas. Professor Clóvis Cavenac e a senhora Júlia Maria Floriano, eles fizeram um levantamento de todas, vereadora, caixas d'água das nossas escolas. Então, nós temos um processo que já vem, está em fase já está no processo na divisão de compras, encaminhado em 27/9/2001, onde nós temos o termo de referência pronto, justamente para a manutenção de todas as caixas d'água. Por quê? Porque nós temos 3 condições. Nós temos caixas d'água muito antigas, que foram reformadas, tapada buraco, e que elas serão trocadas. Nós não podemos trocar todas. Nós temos outras que não tem guarda-corpo para que as pessoas subam até para encher num caso emergencial, e nós temos as outras que vão ter que ser trocadas totalmente. Então, isso já vem acontecendo, independente da crise, nós já tínhamos esse cuidado. Outra coisa também que é importante se ressaltar é a questão do edital do AVCB. Por quê? Por conta das questões do AVCB, a questão da manutenção das condições das nossas escolas estão também sendo vigiadas, estão sendo acompanhadas. Eu concordo com a vereadora Chiara, que realmente a escola deve ser mantida. Santa Maria, que é uma escola que nós temos problema, a caixa d'água já está comprada, está lá, está para ser instalada, só não havia sido instalada. Por quê? Porque nós estávamos com dificuldade da manutenção, está para ser instalada, e outros casos como esse serão analisados e resolvidos. Eu concordo também com você que a questão da higiene é primordial, independente de pandemia ou não, porque é uma criação de hábito.
E a educação também se faz por educar e cuidar. E as questões de higiene pessoal são primordiais na educação infantil. Então, vocês duas têm os seus méritos em nos apontar o que nós devemos e como devemos proceder. A higiene é necessária, o cuidado é necessário em situações emergenciais e também o atendimento de aumentar a nossa capacidade de armazenamento de água nas nossas escolas. Era isso que eu tinha a dizer, vereadora. Obrigada, secretária. Vereador Marcelo. Demorou um pouquinho, mas tudo dá tempo. Eu queria registrar, sempre falo que a política tem que ser com resultado, e lembrar a todos aqui da comissão, a primeira reunião, sim, foi bem produtiva, trouxemos um bom senso, acredito que vai acontecer o que foi exposto. E a questão aqui do sindicato que está aqui, parabenizar todos os demais, realmente foi colocado aqui, né, vereadora Estela? Todas a pontuação já revista e a secretária está aqui, o procurador está ali, e realmente está de parabéns, né? Essa coragem, né, e está expondo, já foi respondida essa pergunta. Temos que sim sempre reafirmar, né, que a disposição do executivo, da secretaria está aqui, e foi respondido que foi o tema atual da questão de estar cancelando as aulas a toda autonomia. Costumo dizer que para você fazer uma logística nos locais que estão faltando água, não precisa de água, sim, de combustível e de pessoas. Então, isso também, isso que é muito bom a gente estar vivendo na prática e que já foi exposto aqui. Então, isso é bom lembrar, porque são problemas da nossa cidade que há décadas que estão acontecendo, e quando a crise aumenta, sempre tem esse bate-papo. Na sessão passada, como o vereador Segala falou, vai passar o momento, vai ter novamente água e vamos esquecer. Então, eu acredito, esse é o momento de estar fazendo, estou fazendo parte disso. Eu, como vereador, não tenho medido esforços, né, para estar achando, né, achando não, porque já existe, mas já está viabilizando o departamento de água e esgoto até para estar ajudando, né, essa questão hídrica da nossa cidade, que a água realmente tem, que faltou planejamento. Então, hoje, o nosso executivo tem essa oportunidade, né, de estar expondo isso e estar melhorando para a nossa cidade. Como já foi falado aqui, o departamento de água se manifestou, a prefeita vai estar aqui na sexta-feira, a gente não está aqui para ficar defendendo ninguém, sim, falando que realmente na prática as coisas estão acontecendo, é lento, mas só que todos nós sabemos aqui, como a vereadora sempre fala, né, empresa privada não é que nem empresa pública, mas a boa vontade está tendo. Eu, em especial, como vou confirmar aqui, tenho ido em vários rios, como Batalha também, tem água em algumas regiões que dá para ser solucionado, não de imediato, mas com 2, 3 dias, com desassoreamento. Então, a questão de água nas aulas ali, nessas escolas que estão faltando na nossa região, que todos nós aqui sabemos, se viver na prática, você vai achar quais são os pontos críticos. E queria também deixar, além das caixas d'água, eu acho que assim, estamos vivendo um momento que daqui para frente podemos sim fazer um reservatório maior ou até um pequeno poço nas escolas, porque isso não vai continuar de longo prazo. Então, queria deixar esse registro, entendeu? A minha colaboração era só. E deixar bem claro que realmente nós não estamos, o executivo não está parado, está sim procurando solucionar. Está aqui o chefe de gabinete também, na disposição, se você quiser falar algo, Rafael. Tranquilo? Então tá, é isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado. Ótimo. Eu estou aqui recebendo a informação, a secretária vai me transmitir, aqui como presidente da comissão, vou passar aqui o contato para que ela o faça, e aí a gente compartilha com os demais vereadores, também com o sindicato e o conselho, a identificação das unidades que a secretaria levantou, que tem o problema que nós levantamos aqui como tema dessa reunião, dessa comissão. O Chico pede a palavra, pode falar, Chico, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para a secretária
em relação aí a uma questão funcional das gestoras de escola. Primeiro, concordando com a vereadora Estela, que aqui a gente está discutindo a questão da falta de água nas escolas, mas é uma situação também que se estende a outros prédios públicos, outras unidades, né, afeta diretamente aí toda a população, e há a necessidade mesmo de uma gestão de governo e de uma melhor publicitação das medidas que o governo deve adotar. Mas eu queria um esclarecimento, secretária. Quando a senhora, né, disse que nessas escolas que foram nomeadas agora, aí a presidente da comissão, que estão ligadas diretamente ou estão localizadas nos lugares onde não há o abastecimento completo, né, por poços artesianos, e sim dependente do Rio Batalha, nessa autonomia, né, da gestora suspender as aulas ou dispensar os funcionários, estou dizendo uma questão funcional, né? Esta autonomia, ela tem uma diretriz expressa da secretaria para essas gestoras específica para esse momento, né, de falta de água durante o racionamento, ou essa autonomia está implícita, né, nas responsabilidades dessa gestora em qualquer situação, situação adversa, seja ela do ponto de vista sanitário ou do ponto de vista de algum tipo de contingência que não permita o funcionamento dessa escola. Não sei se eu fui claro na pergunta. Bom, o que eu tenho a dizer para o senhor é que dentro das atribuições da diretora, quando ela assume o cargo dela, ela tem uma série de funções que ela deve estar gerenciando. E a escola é dela, sim. E ela tem o compromisso de bem gerenciar essa escola. Se ela não consegue conversar com o gestor, com o secretário, e ela tem que tomar uma decisão, o que nós vamos fazer é apoiá-la. E isso está no trabalho dela. Agora, entretanto, os casos têm que ser olhados, senhor Francisco, casos a casos. Nós não podemos também, ao bel prazer, fechar as escolas. Então, há de ser estudado. Então, nós temos que ver pontualmente, elas têm autonomia, mas também nós, na secretaria, estamos para acompanhar as decisões que elas tomem. Eu fiz essa pergunta, secretária, justamente no sentido porque o que a gente mais ouve no dia a dia, quando tem essas situações de adversidades, né, e agora mais potencializada em razão da falta de água, é que a gestora fala, eu preciso consultar a secretaria, consultar a minha gestora. Então, acho que seria importante vocês passarem isso para as gestoras, né? Se está realmente, se elas sabem ou não sabem, se isso está implícito dentro do rol de responsabilidade ou de atividade, para que elas possam tomar as decisões de forma mais rápida e de forma planejada e com antecedência, para não chegar no dia realmente do problema, ter que aquela correria, se pode dispensar aluno, se não pode, e a gente avança durante o dia e não tem uma decisão tomada. É só essa... Concordo com o senhor, concordo com tudo que o senhor falou, entretanto, prudência e ponderância são qualidades que todos os gestores têm que ter. E, nesse sentido, o que eu acredito em relação aos nossos gestores é que eles querem, sim, trocar conosco e ver a nossa opinião, e ver o nosso posicionamento. Eu acredito muito mais na troca de ideias e na parceria do que propriamente numa gestão que determine o que se vai ou não fazer. Eu acredito que seja muito mais voltado a isso. Eu, pelo menos, na gestão que eu me encontro, no período que eu estou na secretaria, espero que isso aconteça, inclusive porque a minha secretaria é aberta a todos, inclusive a vocês. Quantas vezes vocês já pediram, sou eu, secretária, que os atendo.
Acho que nunca vocês tiveram tanta abertura de ir na secretaria, conversar com a secretária, né? Todas as solicitações de diretores e da população. Vereadores, sempre que me foi pedido, o nosso posicionamento e geral e irrestrito é de atender, até para dizer não. É isso. Eu vou encerrar dizendo que concordo, que sou defensora de todos os meios e mecanismos de diálogo. Mas, repito, em se tratando de ações de governo, após muitos diálogos, haverá que se ter sempre uma posição de governo, com ônus e bônus do que ser governo significa. Obrigada, agradeço a participação de todos os convocados e convidados. Fica aqui o compromisso de, assim que receber esse relatório da secretária, irei compartilhar com os demais pares da casa e da comissão e também com os representantes que aqui estiveram. Muito obrigada. Encerramos aqui a nossa reunião da comissão. Ele será encaminhado, vereadora.